para todos, gravando um novo vídeo depois de algum tempo para o meu canal Realidade do Espírito. Meu nome é Jocir Sartor e dessa vez resolvi falar para vocês, comentar com vocês que acompanham meu canal sobre a questão que está muito agora sendo divulgada dos aparecimentos de OVNIs, várias filmagens que estão sendo colocadas nas redes sociais, até na mídia tradicional, algumas, e trazendo assim um estado de praticamente de pânico, como muitas pessoas têm manifestado, né? Pessoas que gravam, que veem nos céus perto das suas casas, próximo da onde moram, e como se fosse assim num tom de novidade, uma coisa assim misteriosa, como sempre foi passado, inclusive pela mídia tradicional, pelos filmes que são grandes culpados, se a gente for ver a produção de filmes e documentários, sempre colocando em dúvida, em primeiro lugar, se são naves extraterrestres ou se são tecnologias feitas pelos terráqueos, pela ciência física material aqui desse planeta. Ou então, se for terráqueos, então existe aquele tipo de abordagem mostrando assim uma coisa de mistério com medo. Porque os filmes sempre passaram a ideia de invasão. Vocês podem ver, vocês que veem filmes, que gostam de ver filmes, eu particularmente gosto muito de ver filmes, mas o que se vê? Principalmente predominando a ideia da ficção, a ficção científica, mas aí tudo bem, né? Ficção científica pode ser considerado como um tipo de filme, né? Mas o pior que sempre foi passado, desde os primeiros filmes de ficção científica, ainda no século XX, ali, filmes preto e branco ainda, que nem a invasão do planeta Marte, todas aquelas coisas, começou toda uma ideia a ser passada, não por acaso, de que todos os seres extraterrestres são do mal. Todos os seres extraterrestres querem invadir a Terra, querem destruir a Terra, destruir a humanidade, querem escravizar a humanidade, querem pegar os recursos do planeta Terra para si. E, na verdade, o que se percebe é que foi uma estratégia de governos, principalmente, não, mas não só, né, principalmente os norte-americanos, de simular e de passar uma ideia de medo em relação a essa questão extraterrestre. Então, o que se sabe por vários autores da linha ufológica, mas principalmente a linha espiritual, que é o que eu gosto de abranger aqui, mencionar aqui, que gosto de trazer para vocês esse conhecimento lado espiritual, lado sutil da vida que existe além da matéria, né? Então, sempre foi passada uma ideia de que esses seres vieram aqui para a Terra para escravizar a Terra, explorar a Terra, destruir. Seguidamente fazem filmes ainda com esse teor. E, segundo as informações do plano superior, do plano espiritual, superior do universo paralelo ao universo físico, hoje em dia está muito em voga falar em universo paralelo, né? A abordagem do que existe na realidade sobre a evolução espiritual, a realidade espiritual que nos cerca, é muito diferente daquela que sempre foi passado pela ciência, até porque a ciência é mais limitada, né? E nesse aspecto de extraterrestres, naves extraterrestres, então sempre foi feito um acobertamento para não trazer à tona uma realidade além daquilo que
que existe, né, que se sabe que existe, porque qual o objetivo disso? De mentir sobre o que foi filmado, fotografado, experienciado. As autoridades dos governos sempre quiseram passar a ideia de que tudo isso não é uma realidade, que foi um meteoro que foi fotografado, filmado, ou que foi uma estrela, ou que foi um planeta. Claro, muitas vezes o que é fotografado, filmado, pode ser planetas, podem ser meteoros, podem ser drones. Nos últimos anos para cá, os drones estão muito aí sendo usados, né? Mas o que que acontece é que a ideia toda é encobertar a realidade de todo esse movimento extraterrestre que sempre existiu aqui no planeta, porque afinal de contas o planeta faz parte de um universo que a gente nem sabe o tamanho, aquela coisa que a própria ciência, a própria astrofísica traz os dados, né, que só a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, tem em torno de 200 a 300 bilhões de estrelas. Você sabe o que que é isso? Se nós considerar que ao redor de cada estrela existe um sistema planetário que gira ao redor de cada uma dessas estrelas, então vocês imaginem o que existe de planetas nesse universo, e isso sem contar as outras bilhões de galáxias que existem, e os próprios cientistas falam nisso, né? E a nossa galáxia é uma das menores, a nossa Via Láctea é uma das menores que existe. Então vocês imaginem. E o que que acontece? Diante de toda essa magnitude, de toda essa existência que a ciência ainda é muito engatinhando, porque não consegue perceber, analisar, captar muita coisa, porque a instrumentação física é limitada, justamente porque esses seres muito evoluídos, que sempre estiveram aqui na Terra, e tem os indícios das antigas civilizações que provam isso, do conhecimento que é passado, dos desenhos que são passados, que os antigos povos esculpiram ou pintaram em rochas, em paredes, em templos, fazendo alusão justamente aos deuses deles, né? De onde é que veio essa ideia de deuses? Então é justamente a ideia de que sempre houve, as civilizações antigas sempre trouxeram, deixaram registrada a ideia de que sempre houve uma interferência, uma conexão dos seres extraterrestres com esse planeta e, em consequência, com essa humanidade, né? Então, sendo assim, com o aprimoramento da tecnologia nos dias atuais, com a filmagem, com a fotografia, que em outros séculos anteriores ao século XX, final do século, muito precariamente ali no século XIX, né, século XVIII, mas o aprimoramento da tecnologia de fotografia, vídeo, principalmente vídeo, veio só no século XX. E aí surgiu todas esses avistamentos que muitos, como eu disse antes, não são de naves, não são reais, tem muita montagem, tem muitas pessoas de má fé que fazem montagem para iludir, para enganar, para criar sensacionalismo e, infelizmente, passa para o público em geral essa ideia de que tudo relacionado a naves extraterrestres, naves que são vistas, filmadas, fotografadas, contatos com seres extraterrestres, é tudo fantasia, é tudo obra da loucura das pessoas, ou porque as pessoas usaram algum tipo de alucinógeno. E, no entanto, por exemplo, a obra do Trigueirinho, José Trigueirinho Neto, que
escreveu vários livros, acredito que muitos de vocês conhecem. Ele relata, ele e o grupo dele que captava as mensagens, relata essas hierarquias maiores passando conhecimento de tudo isso que existe e trouxe a informação dos centros intraterrenos e intraoceânicos, que muita gente não acredita, e muita gente, claro, por um lado até tem razão, né, porque é uma informação bastante avançada, mas que se nós formos acessar o lado sutil, e aí que há uma grande confusão, a espiritualidade se confunde com o plano material, porque a matriz do plano material é o lado sutil, esse universo que existe mais sutil, esse universo paralelo que existe junto ao universo material e que tem toda uma estrutura, por exemplo, os centros intraterrenos, os centros intraoceânicos, as colônias espirituais, estão tudo nessa classificação. O universo paralelo que existe num outro plano, no plano sutil, que muitos chamam de plano espiritual, plano astral, plano extrafísico, são várias nomenclaturas para a mesma coisa. Então, nesse plano sutil, como os seres não têm corpo físico, eles não estão encarnados, eles estão com um corpo sutilizado, que se a gente for ver mais a fundo, seria o corpo astral, junto com o mental inferior, o mental superior, o búdico, o átmico e a mônada. Então, a mônada é a nossa essência, nosso espírito, que usa desses corpos para se manifestar nesses diferentes planos. E quando uma pessoa tem que reencarnar para continuar a sua evolução, ela é ajudada por esses seres mais evoluídos daqui da Terra ou fora da Terra, e para que haja uma reencarnação. É aquilo que o André Luiz também cita nos livros dele, na literatura espírita, né? Psicografia de Chico Xavier, Valdo Vieira, o Divaldo Franco também, com vários espíritos passando essa informação e que mostra como acontece o processo da reencarnação. Por quê? Porque para evoluir temos que ocupar corpos densos para fazer uma experiência densa e nessa experiência densa a gente se sutilizar, trabalhar o nosso ego, se desapegar, se desprender das coisas inferiores, negativas que o mundo material traz, que o mundo material oferece como um empecilho à evolução do ser. Então, o que esses seres mais evoluídos fazem? Essas naves que aparecem, por exemplo, quando são reais, né? Quando são verdadeiras, quando são manifestações reais de algo superior, elas estão trabalhando. Então, tem muita gente que acha que as naves que aparecem para cá e para lá, que são vistas, fotografadas, filmadas, estão passeando, estão indo de um lado para outro, e os seres extraterrestres estão vendo como a civilização terrestre vive, existe, como a civilização desse planeta existe, né? E na verdade, isso aí eles já sabem há muito tempo, há séculos. Eles só foram acompanhando a evolução tecnológica, os costumes, as modificações que ocorreram na Terra, a tecnologia que foi sendo implantada e não raro inspirada por eles. Tudo isso que a gente usa atualmente de tecnologia não é obra do acaso, foi sendo passado gradualmente para essa humanidade. E não foi passado mais coisa, porque senão a humanidade, com a moral baixa que tem, com os princípios, com as ideias ainda inferiores, usariam a tecnologia para se autodestruir. Isso aí é uma coisa bastante óbvia. Vocês veem o armamento que existe hoje em dia, o poder de destruição do armamento que os exércitos da Terra têm, do plano físico têm, e que é usado a alta tecnologia para destruir mais o inimigo. Então imagina se esses seres
passassem mais informação, mais tecnologia, com certeza o que ia acontecer? Uma civilização ia querer ser superior à outra, ia escravizar a outra, ou ia tentar escravizar a outra, coisa que já acontece, né, com as invasões que acontecem de países contra outros países. E aí o que ia acontecer, né? Então, essas naves que são registradas aí, que as pessoas veem, percebem, fotografam, filmam, são naves que estão em trabalho. Esses seres mais evoluídos, eles estão aqui na Terra ajudando, trabalhando para ajudar essa humanidade, porque eles percebem que essa humanidade não sai mais do ponto que ficou. Essa humanidade está extremamente estagnada, está extremamente apegada, bitolada ao plano físico, às coisas físicas. Então, eles procuram fazer trabalhos de cura, eles procuram fazer trabalhos de amplitude de consciência, eles procuram trazer à humanidade um conhecimento maior para aqueles que dão abertura, diga-se de passagem. E quem é que dá abertura? São justamente as pessoas que são bem intencionadas, as pessoas que querem fazer o bem, as pessoas que querem e que estão ajudando os outros, as pessoas que no dia a dia, a vida comum, procuram ajudar os outros, procuram estudar sobre todo esse lado espiritual, sobre toda essa realidade maior e trazendo com isso uma abertura que cada um de nós encarnados dá ao plano superior, e o que é o plano superior? São justamente consciências mais evoluídas, né? Esses seres que a gente conhece como Bezerra de Menezes, Padre Pio de Petrocina, enfim, outras tantas hierarquias, outros tantos seres, o próprio Jesus, né? Jesus Cristo, o mestre dos mestres, Buda, enfim, o mestre dos mestres eu chamo porque Jesus foi e é, né, o maior ser que se manifestou até hoje aqui na Terra. Os outros seres que nem Buda foram de uma grande evolução, mas o próprio Jesus, quando se manifestou aqui no plano físico, quando ele se materializava aqui no plano físico, ele trazia esse conhecimento. Por exemplo, que ele dizia que na casa do Pai existem muitas moradas. Então, no universo existem muitos planetas, muitos seres evoluindo, que é o objetivo de existir o universo, né? Essa força criadora que nós chamamos de Deus existe justamente criando constantemente uma evolução contínua de seres em vários planetas, em várias experiências, uns bem mais evoluídos, outros mais ou menos, e outros pouco evoluídos, como nós aqui na Terra. Então, diante de tudo isso, o aparecimento dessas naves não deve ser levado em consideração como um medo. As pessoas que verem essas naves, que verem essas luzes, quando reais, né, quando verdadeiras, fiquem tranquilos, fiquem serenos, saibam que são seres bem mais evoluídos e que estão aqui para ajudar. Há muitas décadas atrás, houve o aparecimento de seres extraterrestres que desenvolveram tecnologia ao ponto de poder viajar pelo universo com restrições e que vieram à Terra para fazer só pesquisa. Eles vinham à Terra com um planeta atrasado, achavam interessante, estranho, como nós, quando vemos o reino animal e que a gente quer examinar um macaco, um cachorro, um gato, um elefante. Então, houve esses seres que eram muito evoluídos tecnologicamente, mas moralmente não. Só que a partir do início da década de 90, 1990 em diante, as hierarquias maiores que coordenam a Terra, entre eles o próprio Jesus, principalmente, determinaram que não era mais permitido chegar a esses seres com esse intuito exclusivamente de pesquisa
chegar aqui na Terra e fazer essas pesquisas com os seres encarnados, nós encarnados, né? Então, de lá para cá, seguindo um plano de evolução desse planeta, do planeta Terra, não foi mais permitido a chegada de seres não bem intencionados, seres que não estavam vindo aqui na Terra para ajudar, e ficou então toda uma grande coletividade de seres que estão aqui justamente para ajudar. Então, são eles que se deslocam em vários momentos, em vários lugares, pelo mundo inteiro, nas conexões que eles têm com as colônias espirituais de cada país, com centros intraterrenos principais e as suas ramificações, assim como os intraoceânicos. Então, esses seres estão em constante trabalho, eles realizam, como eu disse antes, cura do corpo físico, cura nos corpos sutis, trabalha na parte mental, na parte emocional, na parte energética e física. Eles trabalham também dando impulsos para que essa humanidade amplie a sua consciência, aceite a evolução, aceite se modificar. Eles emitem energias que são para trazer esses estímulos, vencer a estagnação, a inércia que o corpo físico, o cérebro físico principalmente cria, e que deixa as pessoas meio que adormecidas, né? O cérebro físico é limitado, percepção dos cinco sentidos são limitadas, então eles trazem um estímulo para que esse cérebro físico consiga despertar para algo maior, despertar um nível de inteligência, de consciência, de percepção maior. E aí, através da mediunidade, através da percepção extrafísica, que muitas pessoas vivenciam, como eu, há muitos anos, participando de grupos, de estudo, de trabalho, de ajuda à humanidade, vai aprendendo, vai entendendo, vai vivenciando toda essa realidade, sempre com um nível de consciência da necessidade de evoluir, de se melhorar. E é isso que esses seres estão fazendo. Então, quando alguém vê uma nave pairando acima de uma cidade, um meio rural, é porque eles estão trabalhando, ou eles estão trabalhando com energias no meio da natureza, trabalhando também os reinos inferiores da natureza, ou trabalhando nos encarnados, transmutando energias densas que os encarnados geram constantemente, toda hora, todo momento. Eles transmutam essas energias, eles fazem com que essas energias vibrem em frequência muito mais elevada, dissipam essas energias densas, tanto individualmente como coletivamente. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, trazer essa ideia de que existe uma evolução maior coordenando todas essas manifestações. Esses seres estão aí para ajudar a humanidade, e quando essas naves estão atuando, elas estão em trabalho maior, elas estão ajudando as pessoas. Então, por hora era isso. Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. Lembre de se inscrever no meu canal, darem um like e até até o próximo vídeo, onde trarei outras informações. Até mais.